Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais a esta videoaula. Professor Marlon aqui mais uma vez com vocês. É uma enorme satisfação poder transmitir aí o conhecimento, tá? Então vamos dando sequência aí ao nosso conteúdo, tá joia? Na aula passada, nós falamos sobre a ética dentro do empreendedorismo, né? Ou a relação que existe entre ética e empreendedorismo. Então nós pudemos entender aí um pouquinho, né, de como a ética ela também ajuda, né, no desenvolvimento da empresa e na consolidação de um trabalho que vem sendo preparado e desenvolvido já ao longo de algum tempo, tá joia? Então, dando continuidade a esse assunto que a gente vem desenvolvendo, né, ao longo do nosso curso, a gente vai falar sobre o empreendedorismo, tá certo? Mais especificamente sobre o processo empreendedor, tá joia? Então, o que é que nós gostaríamos de colocar inicialmente? O que vem a ser esse processo empreendedor, tá? Então, o processo empreendedor, ele é considerado o processo que vai englobar desde as ações, né, de pré-abertura de uma empresa até a condução, né, do negócio em si, tá joia? Então, todos aqueles passos que o empreendedor ou a pessoa que busca empreender precisa dar e entender antes de abrir o próprio negócio, né? Antes de colocar a sua empresa para realmente funcionar, tá certo? Então, o processo empreendedor, pessoal, ele possui 4 etapas muito importantes e essenciais, tá? Que tem a ver com o planejamento do negócio, então, certo? Então, esse processo empreendedor, ele consiste em organizar todas as etapas da criação, né, e desenvolvimento de um negócio antes de colocá-lo efetivamente em prática, tá joia? Então, é pensando nisso, pessoal, que vocês aí, de repente, como futuros empresários também, devem ter sempre em mente tudo o que precisa saber para abrir uma empresa, né? Compreender quais são os seus trâmites burocráticos, né? Toda a parte legal, né? Respeitar a legislação brasileira e assim por diante, e também saber como administrar o seu próprio empreendimento, tá? Mais importante ainda, saber administrar o seu empreendimento de forma acertada, né? Que obtenha sucesso. Tá joia? Então, pessoal, ter essa consciência, né? De como começar bem um negócio, de como conduzir esse negócio de forma que ele cresça, se desenvolva e que se torne algo consistente, é realmente muito importante, tá? Pois aí, no meio do caminho, existem muitos atropelos, né? Muitas pedras, digamos assim, pelo meio do caminho, tá? Desculpa. E esses percalços, essas pedras no meio do caminho, elas podem ser evitadas, né? Erros também podem ser evitados quando você aí, futuro empresário, sabe aonde está pisando, né? Quando você organizou o seu negócio lá desde o começo, então sabe como surgiu, aonde você quer chegar, qual é o passo a passo, né, que você gostaria de empreender, né, dentro da sua empresa, tá certo? Então, através desse conhecimento prévio, desse planejamento prévio que se deve ter, alguns erros eles podem ser evitados, né, e serem ajustados também os pontos aonde ocorrem maior número ou maior probabilidade de erros acontecerem, no que a gente chama então de gargalos, tá certo? Então, pessoal, vocês também, muitas vezes como futuros empresários, vocês precisam saber qual é o modelo de negócio, né? Ou entender qual o modelo de negócio que trará mais chances de sucesso ao seu empreendimento, tá certo? Então, se não for dessa forma, quando as coisas ficam soltas demais, tá? Digamos assim, cada um faz o que quer, não se tem planejamento, não se tem
um plano de condução da empresa, tá? As dificuldades elas também aumentam, certo? Numa proporção assim contrária à organização que você tem, ou seja, são inversamente proporcionais. Quanto mais organização, mais sucesso. Quanto menos organização, talvez menos sucesso o seu empreendimento terá, tá? Então, as dificuldades que vão aparecer no meio do caminho aí, elas também gradativamente vão aumentando com a atuação da empresa no mercado, se essa empresa, né, não tem então esse planejamento que nós colocamos anteriormente, né? Todos esses detalhes, né, os aspectos mais importantes da sua empresa, então eles devem ser colocados no papel para que não haja dúvidas na hora de proceder, né, à condução desse negócio. Então, o processo empreendedor, pessoal, basicamente a gente divide ele em etapas, tá? Então, são pequenas etapas, cada uma delas com um objetivo específico e que, a partir de agora, então, nós iremos colocar para vocês quais são essas etapas, logicamente que de forma resumida, tá? Para tentar agrupar um pouquinho mais esse conhecimento que nós temos para passar para vocês, tá joia? Então, quando se tem o objetivo, né, de evitar que a falta de organização prejudique a implantação e o crescimento da sua empresa, né, o processo empreendedor ele apresenta aí algumas etapas que devem ser seguidas ou, né, que seria melhor que se pudesse seguir essas etapas para que o seu empreendimento ele se desenvolva, né? Que tudo transcorra de forma a contento, tá joia? Então, o primeiro passo, né, do processo empreendedor é identificar e avaliar as oportunidades, tá? Identificar e avaliar as oportunidades antes de dar o primeiro passo, né? Antes de dar o pontapé inicial. Então, o empreendedor ele deve buscar conhecer bem o mercado, né? O mercado onde que ele deseja atuar, o mercado onde ele quer brigar ou concorrer, digamos assim, e identificar de forma precisa, de preferência, quais são as suas oportunidades de negócio, né? Quais são os nichos que estão sendo atendidos, quais são os nichos que não estão sendo atendidos, né? Qual é a demanda daquele mercado, dimensionar bem o mercado, saber qual é o tamanho daquele mercado, né? E quando a gente fala em tamanho de mercado, a gente fala em dinheiro, tá? Quantos mil ou quantos milhões de reais giram nesse mercado onde você pretende instalar sua empresa ou adentrar com o seu novo empreendimento, né? E através disso, né, de fazer essa análise prévia de tudo, tentar se encaixar, né, em tudo isso, né, nos pormenores do mercado e oferecer, né, aos seus futuros clientes algo que eles realmente necessitem, tá? Que eles realmente busquem, queiram e desejam, tá certo? Então, no segundo passo que a gente lista aí, e acredito que é um dos mais importantes também, que se tem que ter em mente, é desenvolver um plano de negócio, tá? Então, fazer esse planejamento, pessoal, geral da empresa, tá? Olhando, tendo uma visão aí holística da empresa de fora, né? Você vai estar mais de longe da empresa, né? Olhando ela como um todo e pensando nos detalhes da empresa como um todo, certo? Então, isto é essencial, tá joia? Compreendido? Então, desenvolver um plano de ação, tá? Um planejamento geral da empresa, né? É extremamente importante. Por quê? Porque isso traz ao empreendedor, né, de certa forma, um mapeamento completo de todas as suas ações, das ações que ele vai cometer ou que ele vai atribuir para alguém, né? Enfim, de todas as ações da empresa, né? De todas as possibilidades, certo? E isso ajuda muito na hora de expandir a sua visão
e gerenciar todo o seu negócio com mais efetividade. Então, tendo como base um estudo específico, tá? Um direcionamento mais elaborado, né? Com maiores detalhes, com dados precisos, maiores então são as chances de sucesso desse empreendimento. Tá joia? Próximo passo aí também, então, não menos importante, definir e captar recursos necessários. Então, quando você vai abrir um empreendimento, logicamente você precisa de recursos, tá? E nós já conhecemos aí os vários tipos de recursos dos quais aqui a gente está falando. Então, são recursos tecnológicos, recursos financeiros, recursos materiais, recursos de pessoal, dentre vários outros recursos aí que uma empresa necessita para abrir as suas portas e continuar trabalhando, né? Mas então, aonde captar esses recursos necessários? Financeiramente falando, né? De quanto é que você precisa para investir no seu negócio? Você sabe de onde é que esse dinheiro vai sair? De onde é que o empreendedor vai retirar esses recursos? Em falando em capital de giro, né? Qual é o tamanho de giro necessário para a sua empresa? Qual é a dimensão de mercado que ela vai atender, né? Então são questões que a gente precisa ter as suas respostas elucidadas para que não aconteça nenhum tropeço aí no meio do caminho, né? Outro questionamento: quanto tempo até essa empresa dar lucro, né? O seu retorno sobre o investimento, o ROI, né? O famoso ROI, o retorno sobre o capital investido. Minha empresa vai demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos para retornar o investimento que eu vou, né, fazer, né, o investimento inicial que eu fiz nela. Quanto tempo isso vai demorar para voltar, né, para o meu bolso, do empresário que investiu, ou para o caixa da empresa? Tá? Então são questionamentos aí que precisam ser elucidados, né, que são questões que devem ter as suas respostas bem entendidas pelo empreendedor, tá? Pois então aí sem dinheiro o negócio ele não nasce, né? Ele nem sai do papel, que dirá então ele seguir o rumo aí e culminar com o crescimento da empresa, a alavancagem da empresa e o sucesso, né? Que é o lucro lá na frente, tá? Então, esta, sem dúvida, é uma das etapas mais importantes do processo empreendedor. Definir, então, né, aonde captar os recursos e quais recursos são necessários. Então, como a gente vinha falando, tá? Outro ponto importante na hora de você tirar sua empresa do papel, né, e colocar ela para a prática é, de fato, a questão de você administrar a sua empresa, tá joia? Então, eis que chega aí a hora de colocar todo o planejamento em prática e a empresa, tá, juntamente, para verdadeiramente funcionar, ou seja, tirar a empresa do papel, tá? Então, para isso, pessoal, o empreendedor, além do seu plano e modelo de negócio em mãos, ele precisa dominar, né, todos os conhecimentos que fazem referência ao processo gerencial, né, da sua empresa da forma geral, né, de você gerenciar os recursos tanto financeiros como pessoais, quanto materiais, e também de você formar parcerias aí com as pessoas para garantir, tá certo? A efetividade das suas ações como empresário, né? E que dentro do seu entendimento, né? Que você esteja realmente indo pelo caminho certo, pelo caminho correto, e fazendo isso, então, o seu empreendimento ele tenha mais chances de ser bem sucedido, tá joia? Então a gente falou aí sobre algumas das etapas mais importantes, né, na hora de você empreender ou no momento em que você estiver pensando em empreender, né? Então são eles aí: identificar e avaliar as oportunidades, desenvolver o seu plano de negócio, que a gente vai falar nas futuras aulas aí mais especificamente sobre plano de negócios,
né? Também definir e captar recursos necessários, saber que recursos eu irei precisar e aonde é que eu consigo esses recursos, e depois também todo o processo de colocar realmente a mão na massa e administrar a empresa, né, com austeridade, com inteligência, com efetividade, né, de forma eficaz, para que todos esses recursos que talvez você tenha tido dificuldade para captá-los, né, de repente o empresário ele precisou de um empréstimo inicial, né, para que isso tudo não se perca, não se vá, né, para o ralo, que você tenha, enquanto empreendedor, então aí de uma nova empreitada, sucesso para conseguir cobrir esse seu investimento inicial e quanto antes a empresa recuperar, né, o dinheiro que foi investido nela para dar início aos seus negócios, significa mais tranquilidade no futuro, né? Significa que o trabalho lá atrás de planejamento, né, de metas e o plano de ação, ele foi desenvolvido com sucesso, foi seguido à risca, né? E isso traz uma maior tranquilidade para o empresário, para o empreendedor, né? Que ele possa colocar então à noite a sua cabeça no travesseiro e possa ter um sono tranquilo, já que nós sabemos que empresas endividadas, empresas com dificuldades, né? São empresas que têm menos chances aí de sucesso. E no momento que a gente vive hoje, né, com essa pandemia aí de Covid-19, nós podemos olhar para o cenário empreendedor brasileiro com uma forma, né, ou melhor, com uma visão um pouco mais cautelosa, tá? Por quê? Me digam vocês aí, na opinião de vocês, vocês acham que hoje seria um bom momento para investir no Brasil? Abrir uma empresa no Brasil hoje? Sim ou não? Né? Então, pensem bem nessa questão, né, avaliar toda a questão do mercado nacional hoje, setores, né, de repente alguns setores existem ainda alguma vantagem, outros setores não, tá? Então isso tudo precisa ser pensado antes de investir, tá? Precisa-se ter planejamento para que uma empresa possa sair do papel e ter o sucesso esperado ou ir além do sucesso que é cabido a ela. Tá joia, pessoal? Então, por hoje, essa foi a nossa aula. Espero poder ter contribuído um pouquinho com vocês aí na questão de entender um pouco mais sobre o empreendedorismo, sobre o processo empreendedor, tá? E nas nossas futuras aulas nós iremos abordar aí temas de aprofundamento um pouco maior, tá? Na questão de legalidade das empresas, de abertura de empresas e também abordar aí na questão do desenvolvimento de um plano de negócios. Então a gente vai conversar bastante sobre o que é um plano de negócios, né? Qual é o objetivo de um plano de negócios e como realizar também um bom ou um excelente plano de negócio. Tá ok? Então, muito obrigado pela atenção de todos e tenham todos uma boa noite. Tá? Eu estou disponível agora no chat aí com vocês para tirar qualquer dúvidas ou realizar quaisquer esclarecimentos. Tá joia?